Olá pessoal, tudo bem? Nessa unidade, eu vou estar apresentando para vocês as estruturas da unidade 2, né, do quarto período. Vamos começar pela SP1, que são as estruturas da mama. Então, nessa primeira lâmina, nessa primeira foto, a gente pode observar, né, os lóbulos mamários. Então, aqui a gente tem um lóbulo mamário, outro lóbulo mamário. O lóbulo mamário, ele é circundado por um tecido conjuntivo denso, esse tecido conjuntivo denso, tá? Aqui a gente pode observar novamente o tecido conjuntivo denso, os lóbulos mamários. Dentro dos lóbulos mamários, nós temos os alvéolos, né? O alvéolo mamário. Aqui a gente pode observar essas estruturas maiores aqui, os ductus interlobulares, ou seja, entre os lóbulos mamários, né? Então aqui a gente tem outro ducto aqui. Esses ductos, eles têm a característica de serem maiores. Diferentemente, a gente vai observar os ductos intralobulares, ou seja, que estão dentro dos alvéolos. Nessa nova lâmina aqui, a gente tem o epitélio da pele, né? O epitélio da pele é o epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. A gente pode observar aqui alguns folículos pilosos, né? Nessa foto aqui dá para ver melhor. Então, esse epitélio aqui, onde tem a queratina, o epitélio da pele, né? Que é o epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. E aqui a gente tem um folículo piloso. O folículo piloso, ele tem um epitélio bem semelhante à pele, tá? Então, ele tem essa característica. Aqui nós temos outro folículo piloso. E aqui a gente também tem aqui glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas a gente vai ver numa outra lâmina aqui. As glândulas sebáceas, a gente pode observar que ela tem esses formatos de cacho de uva. Tá vendo? Bem diferente do folículo piloso e das glândulas sudoríparas. Só que nessa UC não cai, nessa SP não cai glândulas sudoríparas. Vocês vão estudar sudoríparas mais para frente. Nesse aqui é suficiente reconhecer as glândulas sebáceas, tá bom? Então aqui nesse corte a gente tem as glândulas, os alvéolos, né, das glândulas mamárias. Então, nesse alvéolo aqui, são vários alvéolos, né, juntinho. O tecido que envolve cada alvéolo, ou seja, dentro do lóbulo mamário, ele é o tecido conjuntivo frouxo, tá? Que é esse tecido aqui, ó, o tecido que envolve os alvéolos, tá bom? O tecido do alvéolo, o epitélio do alvéolo é o epitélio simples cúbico. Epitélio simples cúbico. Aqui a gente pode observar uma outra estrutura que nós temos que saber, que é a célula mioepitelial. O que é essa célula? É uma célula que ela fica na periferia, aqui, ó, aqui a gente tem uma célula que fica na periferia do alvéolo, tá? Então, ela não faz parte do epitélio do alvéolo, ela fica na periferia, tá bom? Então, aqui a gente tem, ó, outras células mioepiteliais. Então, como vocês vão identificar na prova? Ah, se ele apontar vamos supor, se ele apontasse aqui, nessa estrutura aqui, você ia colocar epitélio simples cúbico do alvéolo. A estrutura é o alvéolo, né? O tecido é da mama. E aqui se ele pedir o epitélio, é epitélio simples cúbico. Mas se ele apontar numa célula que ela está bem na periferia, sabe? Vocês vão colocar a célula mioepitelial. Tá? E aqui a gente pode observar um ducto intralobular, tá? Ele tem um epitélio igual o do alvéolo, que é o epitélio simples cúbico, e ele tem essa estrutura aqui como um ducto intralobular, tá? Bom, pessoal, então continuando, agora eu vou falar da lâmina do ovário, tá? Bom, nessa lâmina, nós temos que observar os tipos dos folículos, né, que é uma estrutura que foi pedido, diferenciar os folículos. Aqui a gente observa folículos primordiais. Os folículos primordiais, e aqui tem o oócito, né, do folículo primordial, eles estão mais aqui no córtex, mais nessa região mais periférica. Aqui a gente observa o epitélio germinativo. O epitélio germinativo é esse epitélio que está aqui, ó, essa camada fininha. Ele é um epitélio simples pavimentoso e do epitélio germinativo até essa região aqui, a gente chama de túnica albugínea.
Aqui é uma outra estrutura que a gente pode observar, que é o cúmulus oóforos. O cúmulus oóforos, ele está num folículo secundário maduro, tá? Então, se perguntar a estrutura, é o folículo secundário maduro. Aqui a gente vê, ele está bem característico. O cúmulus oóforos é essa região aqui, ó. Essa região que conecta, né, o oócito à região mais da granulosa. Então, aqui, essa região que é o cúmulus oóforos, essa região aqui que está ao redor do ócito, a gente chama de coroa radiada, tá? Esse rosinha aqui que circunda também aqui o ócito é a zona pelúcida, tá? Então aqui a gente tem um outro folículo secundário maduro, né, onde a gente consegue observar aqui o antro, né, desse folículo. Nós vamos ver os outros folículos, mas aqui a gente pode observar que essa camada aqui de células mais roxinha, que essa primeira camada aqui são as células da granulosa, tá? Aí nós temos a teca interna, que é essa camada aqui de células, a próxima camada de células depois da granulosa, e a próxima camada de células é a teca externa. Então, aqui a gente tem um folículo primário multilaminar, né? Então, aqui nós temos as células da granulosa, aqui é um folículo primário multilaminar, com as células da granulosa. A gente tem aqui a zona pelúcida, tá? E o oócito. Aqui nós temos um folículo primário unilaminar, tá vendo? Ele só tem, ele não tem aquelas camadas todas. E aqui os folículos primordiais com o oócito. Vocês vão observar que tem alguns folículos primordiais que não é possível ver o oócito, mas é por conta do corte, tá? Então, aqui nós temos um folículo secundário também. Mas aí a gente, quando não tem o cúmulus óforos, a gente chama de folículo só secundário, não secundário maduro. Aqui a gente tem um outro folículo secundário, tá vendo? Aqui as células da granulosa, teca interna e teca externa. Mais folículos primordiais, aqui a gente consegue ver a túnica albugínea, que é essa região aqui, e o epitélio germinativo. Outro folículo primário multilaminar. E a gente observa também, pessoal, que assim, a relação córtex-medula, né? O córtex é a região onde tem os folículos, né? A medula vai ser onde não tem mais folículos. Bom, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês a lâmina da placenta, tá? Bom, nessa estrutura aqui, nós podemos observar aqui a placa coriônica, né? A placa coriônica é composta pelo tecido conjuntivo do córion. Aqui é um vaso sanguíneo, mas esse aqui é a placa coriônica e o tecido conjuntivo do córion. Aqui a gente pode observar o âmnio, né? Nessa parte aqui de baixo nós temos o tecido conjuntivo do âmnio, aqui mais clarinho, e aqui, nessa parte aqui, é o epitélio do âmnio, né? Que é o epitélio simples cúbico. Mais para frente vai ter uma lâmina, uma foto com o âmnio mais próximo. Mas aqui a gente observa também esse espaço, né, esse espaço interviloso, e aqui as vilosidades coriônicas. Nessa foto, a gente pode observar novamente o espaço interviloso, as vilosidades coriônicas, e essa parte aqui é a placa basal, tá? A placa basal, ela é composta pelas células deciduais, que são essas células que compõem a placa basal, e o tecido conjuntivo, né, da placa basal. Aqui a gente tem em maior aumento a placa basal, onde a gente pode observar as células deciduais, né, dessa placa basal, e o tecido conjuntivo da placa basal, além do espaço interviloso e as vilosidades coriônicas. Aqui a gente tem em maior aumento uma vilosidade coriônica, né, onde a gente vai, na vilosidade, a gente vai observar algumas estruturas. Quais estruturas são importantes para a gente? Essa estrutura aqui, que é esse
roxo aqui, que é o nó sincicial, tá? A gente precisa saber, essas estruturas aqui, essas células mais na periferia da vilosidade, bem coradas, né? Elas são o sincício trofoblasto, tá? E as células, normalmente, que fica à frente, aqui, ó, dessa forma, são as células, o citotrofoblasto, tá? Então, aqui é o citotrofoblasto e aqui é o sincício trofoblasto. Esse tecido, né, que envolve, que está dentro aqui da vilosidade, é o tecido mesenquimal, tá? Nessa daqui aparece maiormente o âmnio, né? Que o âmnio, onde a gente vai ter aqui o tecido conjuntivo do âmnio e aqui o epitélio simples cúbico do âmnio. Bom, pessoal, agora eu vou falar da lâmina do pâncreas. Bom, então na lâmina do pâncreas, vamos abrir aqui a foto. Bom, então nós temos aqui os acinos pancreáticos, né, que são essas estruturas aqui, os acinos pancreáticos. Aqui a gente pode observar uma ilhota de Langers, que é essa estrutura aqui toda, tá? Nós podemos observar também aqui essa estrutura aqui, que é o ductor intralobular. Ductor intralobular. Ele é epitélio simples cúbico, tá vendo? Ele é redondinho assim. Então, ele tem esse formato. Aqui a gente pode observar outro, aqui, ó, ducto intralobular, tá bom? Nós temos essa estrutura, deixa eu passar aqui. Aqui ela aparece com resposta, mas essa é uma estrutura que a gente tem que lembrar que é o ergastoplasma, tá? Que é essa estrutura aqui ao redor, todo pintado de azul, tá vendo? Ao redor do acino pancreático, tá? Esse aqui é o ergastoplasma. Aqui a gente pode observar um septo, né? O septo, que são essas estruturas aqui, tá? Aqui a gente pode observar um outro ductor intralobular, tá vendo? Epitélio simples cúbico. Então, assim, ele é bem característico mesmo de reconhecer. Então, aqui ele está apontado com a seta, tá? Aqui a gente pode observar um ductor interlobular, né? Então, interlobular, entre lóbulos, né? Então, a gente observa que ele tem um tamanho bem maior e ele tem mais tecido conjuntivo ao redor, né? Então, assim, ele tem uma característica bem diferente. Aqui nós temos outra ilhota de Langers, né? E, por fim, a última estrutura é a cápsula, né? A cápsula do pâncreas. Então, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição.